Como assim, Alice Kane? O que você tá falando? 10 minutos ainda. Na chuva. O que tá acontecendo nesse livro, gente? Eu preciso terminar antes de ter que voltar a trabalhar, não vou aguentar. É o último capítulo, gente. E ele só tem 4 minutos. Não pode acabar assim! Oi, gente. Vamos começar mais um vlog. E a gente vai começar hoje meu alter ego, que vai trabalhar presencial. Então vamos montar a marmita dela. Sabem esses vídeos, gente? Até comprei uma marmita inspirada lá no cara. Mas enfim, vamos montar minha marmita que hoje eu vou presencial. Então bora lá, já colocar almoço, arrozinho, feijão, carne, uma saladinha. Eu deixei tudo preparado ontem. Molhinho de salada. Aí aqui tem frutinha, que é a minha sobremesa após almoço. E aqui tem frutinha pra eu comer na colação, né? Então, logo que eu chegar no trabalho, provavelmente. Aqui eu fiz maçã na panela com canela e iogurte. E aqui tem morango e uva. Aí aqui nesse potinho, lindíssimo, eu coloquei whey, que é o que eu coloco nas frutas para sobremesa depois do almoço, e um pouquinho de leite para misturar. Aí aqui nesse bolsinho da frente, por hora, eu coloquei só o meu remédio. Aqui em cima, eu vou colocar então a frutinha e uma banana para comer à tarde. Também vou colocar talher, garfo, faca e uma colher para as frutinhas. E aí, para terminar, eu vou colocar aqui essa shakeira, que aqui embaixo tem pré-treino. E é isso. Tá pronta minha marmita. Socorro. Que intervalado é esse? Treino concluído. Um intervalado mortal. Vou voltar pra casa e trabalhar agora. Oi, gente. Já são 1h56. Eu tô bem esporádica aqui nos check-ins do vlog, né? A última vez que eu postei, eu tava fazendo a corrida. Mas vamos fazer um resumo aí do que aconteceu nesses últimos dias, né? Que eu não postei. E ontem eu fui trabalhar presencial. Que eu mostrei pra vocês montando a minha lancheirinha do presencial. Mas aí, claro, eu acabei não filmando nada lá, né? Porque, enfim, trabalho... coisas de segurança, não pode mostrar nada e tal. Então eu nem mexi na minha câmera. E também não li nada ontem o dia inteiro, porque eu saí muito cedo e depois do trabalho já emendei na academia, né? Tipo, assim que eu cheguei já fui pra lá, tinha levado roupa e tudo. Voltando da academia foi assim, o tempo de eu tomar banho e tal, e fui dormir, porque eu tava realmente muito cansada, muito, muito cansada. Então ontem foi um dia, assim, de leituras, nada, não li nada, nada, nada. E olha que é o que eu falei, né, eu terminei o livro, eu terminei domingo, né, em 60 e poucos por cento, 66%, alguma coisa assim. Então hoje, terça-feira, novamente, rosário, depois fui correr, vim pro trabalho, que eu tinha bastante coisa pra fazer. E aí, no almoço, eu retomei aqui a leitura, estou em 46 capítulos, 73% do livro. Queria muito acabar esse livro hoje, mas não sei se vai ser possível, porque eu ainda tenho 3 horas e 58 minutos nesse e-book, então ainda é bastante coisa. Mas eu quero dar um gás, assim, tanto nesse livro quanto nos outros 2 que eu tô lendo, que eu ainda preciso dar uma olhada aqui. Eu ouvi ontem o e-book de 4 Ventos indo pro trabalho, e aí hoje na corrida, então não sei exatamente onde eu tô, mas tô gostando bastante ainda do livro. E Mago Frugal eu ainda não peguei desde domingo. Essa aqui é a minha leitura que tá indo mais de boinha, assim, né? Aí eu só tenho que ver onde eu tô. No domingo eu tinha parado no capítulo 11, 114 páginas. Eu tenho que olhar aqui no aplicativo, no Audible, pra ver onde eu tô. Mas é isso. E estou muito animada com leituras. E com essa semana, começou o mês de abril oficialmente, hoje, né? Hoje, dia 1 de abril. 1º de abril. E eu tô muito animada porque esse mês vai ter muita coisa legal. Eu vou ter férias. Peguei 15 dias de férias aí pro finalzinho do mês, logo depois do feriado de Páscoa.
Esse domingo eu tenho show do Stray Kids, então eu tô muito animada. Agora, né, domingo dia 6. E no próximo domingo, dia 13, eu tenho uma corrida da Live. Então, vai ser um atrás do outro. Vamos ver. E é isso, gente. Dá pra ouvir aí que o Teams não me deixa em paz. Eu tô tirando um tempinho só pra respirar e gravar esse trecho, mas o Teams já tá aqui gritando, começou a obra de novo, então vou lá e depois a gente conversa. Oi, gente. São 5h46, fazendo meu café da manhã, arrumando minha marmita, porque hoje é presencial. Então vamos lá, né? Vou separar aqui meus remédios, as 2 vitaminas que eu tomo de manhã. Tô fazendo um pãozinho com ovo mesmo. Já vou separar as coisas aqui. Nossa, é 47, eu falei, já tá quase na hora. Fazer um super coffee rapidinho. E hoje tô na correria. Gente, ontem eu tive uma enxaqueca muito forte. Então, lembra que eu falei, tipo, eu queria até terminar Onyx Storm hoje e tal. Não. Um dos motivos que não foi esse. Eu tive uma enxaqueca muito forte. Eu cancelei a academia ontem. Fiquei até o último minuto pensando, vou, não vou. Mas tava com muita dor de cabeça. Aí fui dormir super cedo. Fui dormir, tipo, 7 horas da noite com uma touquinha gelada e tal. E estômago revirando. Aí acordei umas 2 da manhã. E tomei remédio e voltei a dormir. E ainda assim, acordei agora ok, mas me sentindo meio, sabe? Não avancei muito então ontem em Fourth Wing, nem em nada mais. Hoje eu lembrei que eu tenho no Audible também Onyx Storm. Então acho que no caminho pro trabalho eu vou escutando Onyx Storm e não Os Quatro Ventos, pra já dar uma adiantada, porque eu tô muito curiosa e eu quero terminar logo esse livro. Então acho que é isso que eu vou fazer. Novamente, gente, hoje vai ser um dia sem muitas gravações porque estou indo pro trabalho, então não tem muito como mostrar nada lá. Então é isso, vou dar uma corridinha aqui e a gente se fala. Bom dia, gente. Espero que vocês estejam conseguindo me escutar, porque eu preparei aqui pra gravar. São 5h06. Eu arrumei tudo aqui, daí eu tava terminando aqui de rezar, mais um tercinho. E começou uma chuva torrencial. Acho que vocês estão escutando. Meu Deus. Vou até ver se vocês conseguem me ouvir de verdade. Tá, acho que dá pra ouvir. Nossa, gente, é até melhor, porque aí eu posso falar mais alto. E ninguém vai reclamar, né? Porque tá uma chuva bizarra. Choveu bastante à noite também. Ontem, como eu falei pra vocês, fui presencial de novo. Foi correria pra sair de casa. Saí tão na correria que eu até esqueci o molhinho de salada. Mas enfim, fiquei o dia inteiro lá trabalhando também. Correria, a gente tá bem sim, cheio de trabalho mesmo. Então, não deu tempo de fazer nada. Eu falei pra vocês que eu ia escutando Onyx Storm no carro, mas eu só consegui terminar o capítulo. E aí eu mudei de ideia, porque eu percebi que eu quero anotar, né? Eu quero fazer minhas marcações no livro. E aí no e-book isso não ia dar pra fazer, eu ia perder muitas anotações. Então eu só terminei de escutar o capítulo. Eu tinha largado o Kindle no meio de um capítulo e troquei de volta pra Quatro Ventos. Que eu, se eu não me engano, estou na metade também, ou um pouco mais da metade. Eu já tô aqui tomando o meu pré-treino. Ontem também chegaram coisinhas novas que eu comprei. Aproveitei restinho de semana do consumidor pra isso, pra já comprar mais um Super Coffee. Porque eu falei pra vocês, estou viciada nesse paçoca com chocolate branco. E na semana do consumidor ainda tinha um descontinho. E já tava acabando. Esse sabor paçoca, eu não entendi se ele é limitado ou se ele é só para as pessoas que assinam. Mas enfim, não é pra sempre. Então eu resolvi pegar um maiorzão assim. Só não peguei antes porque ia vir com a caneca de novo. E gente, eu tenho muita caneca. E não tinha opção de não pegar o brinde. Eu era obrigada a pegar e aí ia vir outra caneca. Então eu ficava entrando no site pra ver quando que eles iam tirar esses brindes. E aí eles não tiraram, mas entrou a necessaire. Depois eu mostro pra vocês que eu já guardei. Mas entrou a necessaire da Super Coffee. Aí eu fiz essa compra, então veio esse com a necessaire.
E também lá da Dobro, aproveitei para já comprar um sacão desse de betenitrato, que esse tem 900 gramas. O pacotinho, a latinha normal tem 450, são 15 doses. O que pra mim dá uma boa quantidade de treino, se eu não me engano. Dá um mês e uma semana, mais ou menos, porque eu faço 3 treinos na semana, só tomo em treino de corrida. Então, esse sacão aqui vai durar uns 2 meses e 2 semanas, algo assim, sabe? Mas essa versão de saco grandão aqui só tem desse sabor laranja e morango. E aí é o que eu tô experimentando hoje aqui. Eu ainda tenho do outro. Entre os sabores eu preferi o outro. Esse aqui não tem muito gosto de beterraba. Se você é uma pessoa que não gosta de sabor de beterraba, eu até comentei que o outro fica um residual, um gostinho de beterraba, mas eu gosto. Esse aqui não fica. Esse tem gosto de laranja, morango bem no fundo e gengibre. Claro, vou tomar esse, não é algo horrível, só preferi o outro mesmo de gostinho. E eu vou ir comprando assim, sempre que tiver promoção, sempre que tiver sobrando um dinheirinho. O meu próximo eu gostaria de experimentar um com cafeína. Eu não sou muito das pessoas que tomam cafeína, já falei pra vocês, até por conta de enxaqueca, prefiro não abusar. Então, não tomo muito. Nossa, gente, agora eu tô percebendo. Eu ia comentar, eu falei pra vocês que terça eu tive uma enxaqueca muito forte e segunda eu fui presencial, né? E aí ontem, depois que eu voltei do trabalho, eu também tive enxaqueca. Eu ia falar, nossa, eu vou presencial e eu tenho muita enxaqueca. Mas sabe o que eu sempre faço quando eu vou pro presencial? Tomo café. Muito. Pra mim, muito. Tipo, pelo menos uns 3 copinhos de café. Em casa eu não tomo. O máximo que eu tomo em casa é uma xícara de manhã e acabou. Olha aí, eu indo contra eu mesma e não percebendo. É isso que tá me ferrando, gente. Então, como eu falei, né? Fui no carro, só li um capítulo. No trabalho não li nada desse livro, porque não tem tempo, não tem como. A gente vai presencial realmente. Sempre tem alguém ali junto, não dá pra eu simplesmente falar, gente, dá licença, vou ler aqui. Porque o horário de almoço é o horário que a gente tem pra conversar coisas que não tem a ver com o trabalho, a gente dá uma socializada. Só terminei aquele capítulo voltando pra casa. Eu tentei ler um pouco antes de dormir, mas como eu falei, eu tava com enxaqueca. E eu sempre teimo um pouquinho pra tomar remédio, porque eu não quero ficar dependendo de remédio. Já dependi muitos anos da minha vida de remédio pra enxaqueca. E fiz um tratamento caro e demorado, então eu gostaria de me livrar disso. Então eu sempre tento dormir pra resolver. E ontem isso deu certo. Fui deitar, assim, cheguei em casa, jantei, fui deitar. Tentei ler um pouquinho, beleza. Quando deu pra dizer muita verdade, 1h30 da manhã, começou a me bater uma insônia. Não sei porquê. Acordei, provavelmente por causa desse monte de café que eu tomei. Fiquei um tempo mexendo no celular e falei, quer saber? Já que eu tô acordada, vou ler. E aí peguei aqui o e-book pra ler. E li até que bastante, tá? Eu li 6 capítulos do livro, que é bastante, porque esse livro é bem grande. Eu tô em 83% do livro. As coisas estão ao mesmo tempo dando muito errado e muito certo. E isso é assustador, porque como vimos até no final de Iron Flame, as coisas nos livros da Rebecca podem dar errado no último minuto. Mas tá muito interessante. Os personagens aqui também evoluem bastante. A gente percebe que ela tem mais personagens no núcleo principal do que ela consegue acompanhar. Então, pra dizer, nossa, quem é o núcleo principal de Onyx Storm, tem muitos personagens. Porque a gente coloca a Violet e o Xaden, claro, a gente coloca o Ridoc, a gente coloca a Cat, a Meryn, o Eric, a Sloane, a Rhea, o Sawyer, a Jesinia. Então vai aumentando esse núcleo de personagens principais ali, do núcleo principal, a Myra, o Brennan. E a gente percebe que, às vezes, por exemplo, agora eu falei da Sloane, cara, a gente não vê falar dela desde antes do meio do livro. Sabe? O que aconteceu com ela? Não sabemos. Então, tem esse risco. Que eu acho que é uma coisa que às vezes me incomoda, porque eu quero saber o que tá acontecendo com esses outros personagens. Mas também faz um pouco de sentido, porque é uma guerra. Algumas desses personagens ainda estão estudando, então eles não têm ali aquela licença de estar onde a Violet e o Xaden estão. Ao mesmo tempo que faz sentido, eu fico tipo, tá, mas cadê? E de Os Quatro Ventos, por sinal, vou deixar meu Kindle carregando, porque ele tá com 20% de bateria. Quatro Ventos, gente, também tá sendo bem surpreendente, eu tô gostando bastante da história. Eu tô em 212 páginas,
que eu acho que é um pouquinho mais da metade. A história vem surpreendendo. Ela é um livro daqueles que, tipo, não acontece nada, entre muitas aspas. É a vida de uma família. Basicamente, a gente tá acompanhando o dia a dia, a vida dessa família frente a esse acontecimento, que é a Grande Depressão e as grandes secas das planícies, ali nos Estados Unidos, né? Aqui eu acho que eles são do Texas. A gente acompanha a Elsie, né? E ela acaba se casando com esse cara, porque ela engravida, e entra nessa família que tem essa fazenda nas planícies do Texas. Quando começam as grandes secas, ela já tem 2 filhos. O marido dela sempre foi um cara que queria sair dali, e ele não consegue sair dali por conta dos filhos, dessa terra que provém tudo pra eles. E quando tem essas grandes secas, as coisas vão indo de mal a pior, porque não chove de jeito nenhum, as coisas começam a morrer, vai dando tudo errado. E sempre tem, assim, aquelas pessoas que migram para os Estados Unidos em busca de trabalho. E é a grande batalha da Elsie decidir se ela vai ou não para os Estados Unidos, se é uma boa opção ou não para ela e para os filhos dela migrar para os Estados Unidos em busca de algo, sendo que eles não sabem o que tem lá, não sabem se é verdade, porque eles veem que ali naquela terra não tá chovendo, não tá rendendo, eles ainda têm a esperança de que a chuva vai vir salvar eles, mas é tudo que eles conhecem e amam, é a terra que eles têm. E eles veem que nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas falando, ai, meu filho foi, conseguiu emprego, a gente tá indo também, eles veem o quanto tem pessoas desempregadas e morando na rua, pelos jornais e etc, né? E aí, isso é um empecilho, porque ela pensa o tempo todo, né? Tudo bem, aqui a gente tá sofrendo com comida, sofrendo com dinheiro, com o tempo, com a seca, essa terra o tempo todo, né? Porque tem várias tempestades de areia e etc, de terra. Mas aqui a gente tem um teto, a gente tem ainda comida, e lá, né, como vai ser? Não tem como saber. Então, esse é o grande plot, assim, do livro. E agora, já é uma parte muito triste, essa parte da grande seca, né, uma parte que você fica o tempo todo com o coração apertado. E a filha da Elsie, a Loreda, ela é uma menina de personalidade muito forte. Então, ela tá sempre em embate com a mãe dela, o que também é um tema muito central do livro. Ela culpa a mãe dela por muitas coisas que aconteceram. As duas acabam tendo essa relação bem difícil, né? Porque ela a Loreda, ela acaba se mostrando como a dona da razão e tendo certeza de que as coisas estão melhores longe dali onde eles estão, mesmo que ela só tenha 13 anos e não conheça nada mais, sabe? A cabeça dela é cheia de sonhos e etc. E ela acha que a mãe dela tá culpada por tudo que tá acontecendo simplesmente pela decisão de não ir, entendeu? Então, é uma relação delas bem complicada. E agora, não falando muito mais da história, né? Porque já falei bastante, mas a parte que a gente tá agora também é bem complicada. Dá muita dor no coração, assim mesmo, de ler tudo que essa família passa. E assim como eu falo de Onyx Storm, que eu não sei pra onde esse livro vai, eu não tenho ideia de como vai acabar esse livro, de pra onde ele tá indo e do que vai acontecer. Eu não conheço muito das histórias dos Estados Unidos também, da Grande Seca e etc. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, eu não tenho ideia se isso vai ser um final feliz ou um final triste. Não sei pra onde essa história tá indo, então tô bem impactada. Kristin Hannah, ela escreve muito bem. Esse é o segundo livro que eu leio dela, e eu demorei tanto pra ler esse, porque o primeiro que eu li, que foi o Rochinol, mexeu muito comigo, e aí o tempo todo que eu pensava em pegar outro livro da autora, eu ficava, mas eu não tô pronta pra sofrer ainda. Então, como eu saí de uma ressaca forte, falei, agora talvez eu possa sofrer. Enfim, gente, é isso. Esse é o update que já tá com quase 20 minutos. Então, eu provavelmente volto aqui quando eu terminar de ler. Não sei nem se eu mostrei, né, gente? Mas eu trouxe essa caneca pra casa. A do I Need a Weekend. Não tem como, muito linda. Tem que gravar, porque o que tá acontecendo nesse livro? Como assim, Alice Kane? O que você tá falando? Não, pera. Ah, entendi. Que susto!
Ai, ai. 10 minutos ainda. Na chuva. Gente, eu sei que não é bonito, mas é tão gostoso. Mingauzinho de aveia. Com banana já amassada. Meia banana amassada aqui. O restante eu pus aqui. Aqui é aquela maçãzinha com canela que faz na panela, sabe? Até ela ficar bem molinha. E aqui também tem uma dose de whey. Cara, fica tão gostoso. Maravilhoso. Pra um pós-treino. Quando os capítulos começam a ter ponto de vista de outros personagens, socorro, né? O que tá acontecendo nesse livro, gente? Eu preciso terminar antes de ter que voltar a trabalhar, não vou aguentar. O que tá acontecendo? Sim! Gente, é muita coisa acontecendo. Não, 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 não. É o último capítulo, gente. E ele só tem 4 minutos. Não pode acabar assim. Minha cabeça tá... Eu volto depois que eu assimilar tudo isso. Oi, gente. Voltei pra finalizar esse vlog, então. Dar um parecer aí das minhas opiniões, notas sobre os livros e onde eu parei em cada leitura. Tô com o microfone, mas tá um ventilador rolando aqui porque tá muito quente. Não vou conseguir gravar sem o ventilador, porque eu tô suando já. Eu acabei de tomar banho, então assim, não vai ter como. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar onde eu tô nas minhas leituras ainda em andamento. Então, de Quatro Ventos, da Kristin Hannah, eu tô em 57%, são 224 páginas, gostando bastante desse livro. Tô sentindo aí que vai ter um sofrimento. Eu acho que eu não tô tão apegada assim quanto eu tava com o Rochinol. Apesar que o Rochinol, eu só fui perceber que eu tava apegada nos personagens no final, quando eles estavam sofrendo horrores. Então talvez isso também aconteça aqui. Eu ainda tô muito ansiosa assim pro que vai acontecer e sem ter ideia de como essa história vai acabar. Então tô bem animada. Em Mago Frugal, eu não vi a porcentagem aqui, mas dei uma andada boa também e tô em 185 páginas, então aqui, né, ainda tem uma boa quantidade, não tô na metade ainda, mas deve estar uns 40 e poucos %. Também tô gostando bastante, esse aqui tá super uma cozy fantasy, então nada muito extraordinário acontecendo, com personagens passando por situações que você precisa virar a página e continuar lendo, é realmente uma coisa assim bem... gostosinha de ler, bem cozy mesmo, acho que se encaixa bastante nesse novo gênero de leitura que tá surgindo por aí, né? Então, tô curtindo a leitura, mas dentre os 3 que eu tava lendo aí, esse com certeza era o que eu menos tava ansiosa, tava pegando aqui pra ler, né? Mas tá interessante também. E, por fim, Onyx Storm, então, que eu tava vendo, eu levei 9 dias pra terminar esse livro. Foram 600 ou 700 páginas, não me lembro. Mas enfim, um calhamacinho aí de livro e, gente, eu amei essa leitura. Eu fiquei no final, assim, muito me debatendo qual nota eu ia dar, mas eu acabei dando 5 estrelas e favoritando esse livro, porque dentre os 3, tanto Fourth Wing quanto Iron Flame e agora Onyx Storm, esse foi o que eu mais virei página e fiquei apegada nos personagens e, enfim...
Gostei muito, 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 então acabei favoritando sim esse livro pelo feeling, né? Eu sempre falo pra vocês que pra mim 5 estrelas é um sentimento e não um mérito de estilo de escrita nem nada do tipo. E foi assim que eu me senti com Onyx Storm. O primeiro livro eu tive um problema ali com a construção de mundo, um segundo livro foi repetitivo e esse aqui eu senti que a autora evoluiu bastante no estilo de escrita. As coisas são guardadas num nível para te trazer mais tarde quando é necessário, mas deixa umas pistas, tem algumas coisas que você consegue pegar ali no meio do livro, fica instigada, fica curiosa. Eu não sou uma pessoa também que geralmente pega essas pistas e fala, deixe-me investigar nos livros antigos. Eu só vou seguindo a vibe, então eu me surpreendo com muita facilidade. E aqui tem muitos plot twists aqui no final do livro que me surpreenderam bastante, como vocês viram aí nesses vlogzinhos que eu fiz de mim mesma lendo. Eu fiquei muito assim impactada com as coisas que estavam acontecendo no final do livro, quando ela estava juntando todas essas pontinhas soltas que ela foi deixando aqui, nesse livro mesmo. Então isso também eu achei bem legal, porque ela foi já atando as pontas que ela deixou neste livro, e algumas dos livros passados que eu nem sabia que eram pontas soltas, e aí aqui a gente descobre que eram. Então gostei muito, gente. Um ponto negativo que eu acho desse livro, que também é uma coisa que acontece no segundo, mas eu acho que nesse ficou muito mais claro. No primeiro não tanto, porque tá todo mundo no mesmo ambiente, tá todo mundo ali na escola. Eu acho que eu falei nesse vlog também. Então no primeiro, tá todo mundo ali no mesmo ambiente, então a gente vê tudo sobre eles, a gente acompanha o dia a dia desses alunos. No segundo, ainda tá um pouco na escola, depois eles vão ali pra guerra, voltam pra escola, então tem um pouco disso que eu vou falar, mas ainda é menos perceptível. Agora aqui, que a gente tem pessoas na escola, pessoas numa missão, pessoas na guerra, fica bem claro que a Rebecca criou muitos personagens de núcleo principal, muitos personagens que são extremamente importantes para a história, que a gente vê como personagens importantes e principais, sabe? Tipo side character. E ela não consegue dar conta de acompanhar todos eles. Então tem personagens que a gente vê lá no começo do livro, a Sloane é uma dessas personagens, que a gente sabe que ela tem um poder muito único e que a gente quer ver esse signo dela se desenvolvendo, e no começo do livro a gente foca bastante nisso que tá acontecendo, e aí ela some do livro, e a gente não vê mais nada dela. E de repente ela volta num momento chave, e a gente não viu nada dessa personagem. Então é um pouco esquisito esse fato. O Eric é outro personagem que aparece aos pouquinhos, ele ainda tem um pouco mais de visibilidade. Nesse livro, o Reddock tem mais visibilidade, eu gosto muito dele, é um dos meus personagens secundários favoritos. Mas é esse o problema, sabe? A Imogen, por exemplo, a Queen, são personagens que a gente não vê muito. E aí, no final do livro, quando ela tenta trazer uma ligação com esses personagens, porque ela vai trazer uma situação ruim, ela vai trazer uma morte, etc., não tem tanto essa ligação, porque a gente não teve muita conexão com esse personagem, sabe? Então, esse personagem ficou fora muito tempo, a gente não sabe muito da vida dele, ele só aparece em momento X, e aí não é tão importante. Então, assim, em questão de mortes nesse livro, sinceramente, não me importei. Eu me importei ali com os acontecimentos dos personagens principais, coisas que aconteceram que não necessariamente foram fatais, mas que, sim, me trouxeram ali umas lágrimas aos olhos, vocês viram até. Agora, mortes mesmo, ela tá com o pé atrás, eu tô sentindo, ainda tá se segurando. A própria morte do segundo livro foi impactante, mas não foi triste, não foi um personagem também que pelo menos eu fiquei, ai meu Deus, lágrima, não. A única morte impactante mesmo até agora dos 3 livros foi no primeiro. Aí realmente foi muito triste, foi muito difícil, mas foi só. Então eu sinto que a Rebecca, depois que ela criou esse núcleo de personagens, ela tá um pouquinho com o pé atrás de matar esses personagens. Não que eu queira que ninguém morra, vou sofrer muito, mas ela só tá tirando personagens que não têm importância. Quando eu achei que ela ia fazer alguma coisa assim, nossa, agora fudeu, não fudeu. Enfim, então esse é o único problema que eu senti aqui, essa inabilidade de aproximar a gente dos personagens secundários e de ter esse balanço de trazer eles pra história, porque tem muitos personagens e não tá tendo essa conexão. Mais uma coisa que eu gostei bastante aqui também nesse livro
foi ver a relação de outros personagens com seus dragões. Então ali pro final do livro a gente tem capítulos narrados por outros personagens e a gente vê como que é a comunicação deles com os dragões deles. E isso é muito legal, porque a gente vê que os dragões têm personalidades diferentes, porque tanto a Sgale quanto o Tern, não sei, eles têm personalidades muito semelhantes, que são mais durões, mais ríspidos, mandões, eles têm personalidades parecidas, então a gente fica com aquela sensação na cabeça de que todos os dragões são assim. E aí, por exemplo, a gente não vê necessariamente do ponto de vista dele, mas quando a gente vê a relação do Ridoc com o dragão dele, é muito legal porque eles parecem duas crianças, então isso também fica bem divertido de ver. Depois a gente vê como que é a Rhi com o dragão dela, então a gente também vê que ele tem ali um mesmo padrão de liderança, assim como ela, então é legal ver que os dragões eles realmente têm personalidades e modos, assim, relações com os seus riders diferentes. Então, ela poderia trazer mais disso, sabe? Mais capítulos narrados por outros personagens secundários, principalmente, porque também traz essa visão de outro ponto da história. Então, sei lá, pro quarto livro, por exemplo, se, a Violet tá aqui nesse ponto e a gente não sabe o que tá acontecendo no outro lado do mundo, coloca o personagem do outro lado do mundo pra narrar. Seria muito legal, tanto até pra ver essa relação de dragão. Então, gostei muito do livro, mas tem esses pontos e eu gostaria muito que no quarto livro tivesse mais personagens secundários e mais dragões, basicamente. Eu nunca vou ficar satisfeita com dragões, porque sempre quero mais. E é isso, gente. Então, tô muito feliz de ter acabado este livro aqui. Com certeza vai acabar tendo uma releitura quando sair o próximo, porque provavelmente agora daqui 1 ano ou mais para sair o próximo livro, né? E não vou reclamar, porque deu para perceber que, assim, desse pro Iron Flame teve uma evolução muito grande, então ela realmente precisa de tempo para escrever e editar os livros. E é isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Comenta se você já leu esse lançamento aqui, que já tem no Brasil, inclusive, como... Tormenta Ônix? Não sei, gente. Tempestade de Ônix? Acho que é Tempestade de Ônix. Já tem, inclusive, edição lindíssima, mas como eu li todos em inglês, acabei me mantendo aqui mesmo. E comenta se você já leu, porque eu quero comentar os acontecimentos desse livro com alguém. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!